E aí pessoal, nesse exemplo a gente vai traçar os diagramas de esforços internos de um pórtico triarticulado. Nesse caso, a existência da rótula no ponto E nos garante uma equação de equilíbrio adicional, o que faz com que, mesmo que tenhamos 4 reações de apoio, a estrutura seja ainda assim isostática. Em função da simetria de carregamento, de vinculação e de geometria da estrutura, VA e VB terão a mesma intensidade e receberão cada uma metade dessa carga total. Então, como a resultante aqui do carregamento é de 80 kN, significa que VA será igual a 40 e VB também será igual a 40 kN. Essa mesma conclusão nós chegaríamos se fizéssemos o somatório do momento em A igual a zero. Isso me daria VB vezes 8 menos 10 vezes 8 vezes 4 igual a zero, ou seja, VB igual a 40 kN. E fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós teríamos VA igual a 10 vezes 8, que é a resultante da carga distribuída, menos VB, que é igual a 40. 80 menos 40 dá igual a 40 kN também. Sendo assim, a partir dessas duas condições de equilíbrio, eu consegui obter duas das nossas 4 reações de apoio. Se nós fizermos o somatório das forças horizontais igual a zero, nós teremos que HA mais HB precisam ser iguais a zero. Isto é, nós temos que HA é igual a menos HB. Nesse caso, nós temos uma equação com duas incógnitas. Logo, para que a gente consiga identificar todas as reações de apoio, a gente precisa usar a equação adicional decorrente da existência da rótula, que é o momento em torno da rótula, ele precisa ser igual a zero. Afinal, nesta não há transferência de momento. Então, o momento interno, ou seja, se eu quebrar a minha estrutura nesse ponto, no ponto E, e calcular o momento em torno desse ponto, ele tem que ser igual a zero. Tanto faz eu pegar a parte da esquerda como a parte da direita, tem que ser igual a zero. E aí, igualando o momento no ponto E, gerado pelas forças que atuam nessa parte da esquerda da estrutura, nós temos momento em E igual a zero. Vou adotar como positivo aqueles momentos que estão no sentido anti-horário, que resultará 10 vezes 4 vezes 2, menos VA vezes 4, mais HA vezes 4, que é essa distância total. Tudo isso precisa ser igual a zero. Logo, HA será igual a 20 kN. Lembrando que VA a gente obteve anteriormente, que o valor era igual a 40. Reitero, pessoal, que tanto faz a parte da estrutura que a gente analisa. O momento em torno da rótula, seja na parte da esquerda ou na parte da direita, tem que ser igual a zero. Finalmente, eu posso aplicar a nossa última condição de equilíbrio, que diz que a soma das forças horizontais precisa ser igual a zero. E isso faz com que HA seja igual a menos HB, porque eu adotei tudo para a direita. Logo, HB tem que ser igual a menos 20 kN. Agora que nós encontramos todas as reações de apoio, nós podemos partir para a obtenção dos esforços internos nodais. Esse pórtico eu vou dividir em 4 barras, e para que eu possa tratar cada barra individualmente, eu preciso identificar esses valores dos esforços nodais aplicando o método das seções. Lembrando que é importante a gente definir quem serão as fibras internas das nossas barras, afinal nós temos uma convenção para o momento fletor que depende do que é a parte inferior e o que é a parte superior da barra. E a primeira seção analisada vai ser a seção C, feita imediatamente antes do ponto C. Efetuando a seção e colocando os esforços em seus sentidos positivos, nós podemos aplicar as condições de equilíbrio para obtê-los. Então, somando essas forças horizontais igual a zero, nós teremos que VC será igual a menos 20 kN. Somando as forças verticais e igualando a zero, nós teremos que NC será igual a menos 40 kN. E efetuando o somatório dos momentos na seção igual a zero, nós teremos que MC será igual a menos 60 kN. A seção imediatamente após ao nó é feita na viga inclinada, isto é, no trecho CE. E como a barra está inclinada, para ficar mais fácil em tratar a força normal e a força cortante, é conveniente que a gente transforme esse sistema de forças externas para um sistema de coordenadas locais. Mas aqui, ao invés de cortar a peça depois, eu vou pegar esse conjunto de esforços e vou jogar como uma ação na outra barra. Lembrando que sempre que a gente faz essa transferência, nós levamos as forças nos seus sentidos contrários. E o fato desses sinais aqui serem negativos indicam que essa definição inicial está à contrária necessária para assegurar o equilíbrio. Ou seja,
Se formos analisar a seção em E, feita um pouquinho antes da rótula, nós teremos uma barra sujeita a essas forças indicadas. Lembrando que esse momento MC foi adotado no sentido anti-horário, dando o valor negativo, para garantir o equilíbrio. Ou seja, na realidade, esse momento aqui está no sentido horário. Quando ele vai para outra barra, ele vai no sentido anti-horário. Por isso que aqui tem 60 kN/m no sentido anti-horário. A força vertical NC, para garantir o equilíbrio, na verdade ela tem que estar para baixo. Afinal, o sinal deu negativo. Então, se na realidade ela está para baixo, na outra barra ela vai para cima. Então, por isso aqui tem 40 kN para cima. E a força VC foi adotada para a direita, deu negativo, o que significa que ela está para a esquerda. Estando para a esquerda, ela vai para outra barra para a direita. Então, essa força aqui VC é de 20 kN. Reparem, pessoal, que nessa extremidade direita, ou seja, aqui no ponto E, eu não coloquei momento fletor interno, porque essa seção se avizinha à rótula cujo momento fletor é nulo. Bem, então agora, para que a gente não recaia em um sistema de equações para encontrar NE e VE, eu vou decompor essas ações externas para o sistema local. Ou seja, a força de 20, de 40 e a de 10 kN por metro, eu vou representar a partir das suas componentes no sistema de coordenadas em que o Y é perpendicular à barra e o X é paralelo à barra. E aí, pessoal, eu vou começar decompondo aqui essa força de 40 kN. Aqui eu tenho um ângulo θ, aqui eu tenho um ângulo θ, que é o ângulo em relação aos eixos x' e y'. E essa força de 40 vai ser representada por essas outras duas forças. A força transversal à barra é adjacente ao ângulo, portanto, ela vai ser igual a 40 vezes o cosseno do ângulo, enquanto a projeção paralela à barra é oposta ao ângulo, e para obtê-la basta a gente multiplicar o 40 pelo seno do ângulo. O cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente, que é 4 metros, sobre a hipotenusa, que vai ser 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então nós teremos 16 mais 1, 17, raiz disso. 4 sobre raiz de 17. E o seno do ângulo é o cateto oposto, ou seja, 1 sobre a hipotenusa, que é raiz de 17. Logo, nós teremos transversal à barra 40 vezes 4 dividido por raiz de 17, que dá aproximadamente 38,857. Eu vou trabalhar aqui com 4 casas para não perder muita qualidade na resposta. E eu não estou a fim de trabalhar com fração. Ainda mais com fração que tem raiz. E a projeção paralela à barra será 40 vezes 1 sobre raiz de 17, que dá igual a 9,7014 kN, é claro. Essa força de 20 kN nós também iremos decompor segundo as direções perpendicular e paralela à barra. Isto é, nós vamos representar por esse par de vetores aqui. Um apontando para a direita da barra e outro para baixo. Essa força paralela à barra é adjacente ao ângulo, então nós vamos encontrar fazendo 20 vezes o cosseno do ângulo. E a força perpendicular é oposta ao ângulo, então nós vamos obter multiplicando 20 pelo seno do ângulo. Então fazendo 20 vezes 4 dividido por raiz de 17, nós temos uma força para a direita de 19,4029. E multiplicando 20 pelo seno do ângulo, que é 1 dividido por raiz de 17, nós temos uma força de 4,8507. A resultante será, portanto, axial à barra de valor igual a 19,4029 mais 9,7014, que dá igual a 29,1043. E transversal vai ser 38,8057 menos 4,8507, que é igual a 33,955. Agora a gente vai decompor a carga distribuída. Então eu vou representá-la por sua resultante. 10 vezes 4 dá 40. Então aqui tem uma força de 40 resultante. E esse 40 eu vou representar por uma componente transversal e outra paralela à barra. Em seguida a gente divide a intensidade da resultante pelo comprimento da barra para ter essa carga distribuída. A força transversal ela é adjacente ao ângulo, então a gente obtém multiplicando pelo cosseno. Então aqui vai ser 40 vezes o cosseno do ângulo, que é 4 sobre raiz de 17. E para achar distribuída, a gente pega esse valor e divide por raiz de 17, que é o comprimento. Então fica 40 vezes 4 dividido por 17. Dá 9,4118 aproximadamente.
Para a carga distribuída axial, a gente multiplicou 40 pelo seno, que é 1 sobre raiz de 17. E para distribuir essa resultante ao longo da barra, a gente divide por raiz de 17. Então, 40 dividido por 17 dá igual a 2,3529. Agora que a gente finalizou a decomposição, nós podemos aplicar as condições de equilíbrio no sistema de coordenadas locais para obter os esforços internos na seção E. Fazendo então a soma das forças transversais à barra igual a zero, nós temos que 33,935 menos 9,4118 vezes o comprimento, que é 4,1231, menos VE precisa ser igual a zero. Logo, VE será igual a aproximadamente menos 4,87 kN. Agora, aplicando o somatório das forças axiais à barra iguais a zero, nós teremos 29,1043 menos 2,3529 vezes 4,1231, que é a resultante da carga distribuída, mais NE igual a zero. Então, NE será igual a menos 19,40 kN e, é claro, também aproximadamente. Agora, pessoal, nós poderíamos efetuar a mesma análise para avaliar o ponto D. Contudo, eu vou me valer da simetria para traçar o diagrama de toda a estrutura. Antes, eu vou representar todas as forças que atuam nas barras para a gente analisar de forma mais simplificada. Bem, então eu representei aqui as forças que atuam nas extremidades da barra. Reparem que eu coloquei aqui a força no seu sentido real para garantir o equilíbrio. E a gente vai fazendo a análise do sentido para identificar se o esforço gerado é positivo ou negativo, tá bom? Que fique claro, é óbvio que a gente já poderia pegar os valores que foram obtidos de acordo com a convenção e anotar diretamente no diagrama. Mas vamos lá, vou começar pelo diagrama de força cortante. Essa força de 20 kN está na extremidade esquerda da barra e é aplicada para baixo, ou seja, ela vai gerar uma força cortante de menos 20 kN. Essa força de 20 kN aplicada à extremidade esquerda para baixo gera uma força cortante negativa de menos 20 kN. Então aqui vem para menos 20. Não há nenhum carregamento no interior do elemento, então ela segue constante. E na extremidade direita ela está aplicada, ela gera uma distorção também no sentido anti-horário, portanto também negativo, ou seja, aqui é menos 20 kN nessa extremidade. Agora eu vou para outra barra. Essa força de 33,935 está aplicada para cima na extremidade esquerda, provocando um giro no sentido horário em relação ao outro ponto, em relação à outra extremidade. Então, por essa razão, nós teremos uma força cortante positiva de 33,935. Como é resultado final? Eu vou colocar 94. Na extremidade direita, a força aplicada está para cima, provocando em relação à outra extremidade um giro no sentido anti-horário. E aí a gente sabe que força cortante à direita, quando está para cima, é negativa. Então aqui vai para menos 4,87. Esses dois pontos eu ligo por uma reta, afinal a carga uniformemente distribuída aplicada no interior do elemento. E aí nós temos representado então o diagrama de força cortante na metade da estrutura. Em função da simetria, eu posso só replicar esses esforços na outra parte da estrutura. Só que aqui, pessoal, a gente não pode simplesmente espelhar. Porque para que houvesse um equilíbrio de força, nessa extremidade uma força que estava para a direita, na outra está para a esquerda. Então nessa barra ela gera, só que na outra barra a força de igual intensidade, mas no sentido contrário, gera uma força cortante no sentido horário, portanto positivo. Mas para isso é só a gente espelhar o carregamento, ou seja, então para não confundir um pouco o traçado do diagrama de força cortante e de força normal, é só você espelhar o carregamento, né? Então essa força de 19,4 aqui fica assim, a força de 4,87 fica assim, a força de 33,93 fica assim, a força de 33,935 fica assim, e a força de 29,143 fica assim. Ou seja, esse 4,87 está para cima. Só que aqui ele está na extremidade esquerda da barra. Então essa força cortante é de 4,87, só que positivo. E a força de 33,935 é negativa. Ou seja, o contrário do que deu na mesma barra, só que do outro lado. E que também desce linear. Nessa outra barra, se a gente espelhar, o 20 aqui está para a esquerda, para cá fica a direita, aqui fica para a esquerda, aqui fica para cá e aqui fica para cá. Então nessa extremidade a força cortante é positiva e nessa extremidade direita, lembrando que aqui é a fibra interna, ela também é positiva. Então aqui é mais 20, mais 20. Bem, agora que nós temos o diagrama de força cortante, eu vou traçar o diagrama de momento fletor.
O momento fletor é de longe o diagrama mais fácil, porque ele é zero nesse ponto e nesse outro ponto, afinal são dois apoios duplos na extremidade da estrutura. Na rótula ele também é zero. Nesse nó, se a gente for olhar para o pilar, a gente vê que o momento é de 60 kN negativo, ele flete negativamente a barra. Então aqui é menos 60. Na viga inclinada, o momento tem que ser o mesmo. Afinal, é o mesmo nó compartilhado por duas barras. Pela simetria, aqui também é menos 60 e aqui também é menos 60. Agora basta ligar os pontos. De 0 a menos 60. De menos 60 eu vou ligar até o zero por uma parábola, que vai ter aqui um momento máximo que pode ser obtido a partir do diagrama de força cortante. A gente faz isso depois. E por outro lado é só literalmente espelhar. E para finalizar a gente vai traçar agora o diagrama de força normal. No pilar, as duas forças de 40 comprimem ele, então aqui é menos 40 e menos 40 nas duas extremidades. A viga inclinada também é totalmente comprimida, nessa extremidade com intensidade de menos 29,10 e na outra extremidade com menos 19,4. Ligando os pontos agora por retas, nós temos o diagrama de força normal nesse trecho. E para obter o diagrama na outra parte da estrutura, eu vou só espelhar. E assim nós temos finalmente nosso diagrama de força normal. Esses são nossos diagramas. Para obter o momento fletor máximo, basta a gente identificar a posição em que a força cortante é nula. A partir daí, calcular essa área e reduzir do menos 60. Ou seja, menos 60 mais essa área vai me dar o valor do momento fletor máximo. Então, pegando essa força cortante e dividindo pelo carregamento transversal à barra, que é 9,4181 kN/m, nós temos essa posição em que a força cortante é zero. E essa posição é aproximadamente 3,6056 metros. Multiplicando por 33,935 e dividindo por 2, nós temos o valor da área, que é 61,18 aproximadamente. E aí, menos 60, que é o momento do nó, mais a variação do momento fletor, que é igual a essa área, dá aproximadamente 1,18 kN/m. É claro, pessoal, esses valores eles podem divergir ligeiramente, né? Afinal, nós estamos trabalhando com arredondamentos. Então é possível que quando você for calcular essa outra área, não dê o 4,87 para fechar o diagrama direitinho. Entendido, pessoal? No próximo vídeo eu vou fazer mais um exercício com vocês, tratando de pórticos triarticulados. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.